Oi, minha gente! Já peço licença para entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Já peço o seu like nesse vídeo. E hoje nós estamos estreando o Sandra Convida. Sandra convida Maria Clara do Desfrutando a Vida para a gente conversar sobre propósito de vida. É isso mesmo, Maria Clara? É isso mesmo. Eu fico muito grata por você me chamar aqui no seu canal. Fico muito grata por você que está assistindo a gente aqui. E eu amo esse assunto, propósito de vida. A mãe também ama esse assunto. Então, vamos conversar, vamos juntar isso, né, mãe? Vamos juntar isso. Afinal de contas, todo conhecimento começa nessas pequenas coisas, da gente poder estar trabalhando alguma coisa que a gente julga importante na nossa vida. E como a gente sempre fala, né, Clara, o autoconhecimento nos ajuda a sermos cada dia mais felizes. E hoje nós viemos falar de propósito de vida. Propósito de vida é aquilo que nos movimenta. É porque nós acordamos todas as manhãs. A força é o dínamo da nossa existência. E aí eu me pergunto, qual é o meu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida, Maria Clara? Eu acho que essa, mãe, seria a pergunta principal que todo mundo deveria fazer. E é claro, gente, que não existe uma regra, não existe uma resposta correta para isso. O seu propósito é algo muito individual, muito pessoal, que só você sabe. Porque, ao meu ver, o propósito de vida, ele está totalmente ligado aos seus gostos, à sua personalidade, ao seu temperamento, que a mãe já falou aqui no canal sobre temperamento, né, mãe? Sim, sim. Você concorda? E também a história de vida que a gente tem, né? Sim. Nós sabemos que o ser humano é o único animal na Terra que tem condição de suportar uma dor por um motivo maior. Nós sabemos que os animais, todos eles buscam o prazer e fogem da dor. E, no entanto, o ser humano tem a capacidade de enfrentar a dor, se ele tiver um propósito. Sim, ver além da dor, né? É aquela coisa que a gente já estava conversando, pessoal, antes mesmo de gravar esse vídeo, a gente comentou que assim, quando você vai dar um remedinho para o seu animalzinho de estimação, ou um comprimido, ou ter que dar uma vacina, o que a gente fala? Normalmente aqui em casa a gente fala, olha, é para o seu bem, a gente está fazendo isso para cuidar de você. Só que mesmo assim, é claro, o cachorrinho ele vai chorar, ele vai espernear, às vezes ele vai te arranhar, mas é algo que o animal ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender que aquele remedinho que a gente está tentando dar para ele vai fazer bem, vai sarar ele de alguma outra dor, de alguma outra doença pior. Não é? Exatamente. É porque o animal ele não consegue fazer algo que só o ser humano consegue, que é a autotranscendência. A gente transcende a dor, né? E ainda nós falávamos do exemplo das benditas vacinas, né? Que a gente tá vendo aí essa corrida contra o tempo, as pessoas desejando muito tomar a vacina contra o Covid-19. E quando as pessoas conseguem tomar a vacina, na maioria das vezes o que elas fazem? Pegam a carteirinha lá e postam contentes, alegres de ter levado aquela furadinha lá no braço, porque ela transcende. Ela sabe que aquela dor que ela passou, mesmo que seja pequena, é para um bem maior. Sim. É para proteger ela, né? Então, eu acredito que o propósito ele esteja extremamente ligado com isso. Não importa o que eu vou passar para conseguir o meu propósito, importa que é a minha meta. Mas eu também quero lembrar você, Clara, de uma vez que nós visitamos a Casa da Flor, lá em São Sebastião da Aldeia, acho que é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu não lembro se eu acho que é São Sebastião da Aldeia, que é uma casa construída por um senhor chamado Gabriel Joaquim dos Santos. Acho que a minha memória vai ser fiel, né? E ele era filho de escravos, então ele não tinha nenhum tipo de instrução. Ele tinha um terreninho, se você
lembrar na memória, era um lote, né, com a caída, com a água para baixo, e ele construiu uma casa somente com restos de construção, de lixo, aquilo que ele encontrava na rua. Ele ia coletando. Ele coletava e ele levava para casa dele. E ele dizia que ele estava fazendo um palácio. Ele dizia que ele estava construindo o palácio. E, inclusive, quando nós estivemos lá, nós conversamos com o sobrinho desse senhor. E ele disse que o tio dele andava pelas ruas e as crianças iam gritando atrás dele que ele era um louco. Olha o louco, olha o louco. E ele não se abatia por isso não, viu, gente? Ele continuava a catar os lixos dele e transformar naquilo que ele dizia que era um palácio, que era a casa dele. Ele fez tudo sozinho, com as próprias mãos, e depois ele faleceu, acho que em 1985, uma coisa assim. Não lembro a data que ele faleceu exata, mas sei que aquela casinha, ela foi colocada num patamar muito alto de arquitetura, comparada a um grande arquiteto da Europa chamado Gaudí. E hoje é patrimônio cultural, não é? E hoje é patrimônio cultural brasileiro. A Casa da Flor. Se algum dia vocês tiverem oportunidade de passar por lá e conhecer, vale muito a pena ver a humildade que aquele homem, um verdadeiro artista, fez todas as coisas. Incompreendido por todos. Sim, mas mesmo assim, mesmo sendo incompreendido, ele tinha o propósito de vida dele, que era construir aquele castelo, aquele palácio, que ele considerava e que ele amava. Então eu acho que trazendo para nossa realidade hoje, é bem isso. Eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar. É claro que não é uma resposta simples de ser respondida. Não. Qual é o meu propósito de vida? Eu não acredito que a pessoa, pela primeira vez que vai pensar sobre isso, vai já ter uma resposta concreta. Eu acho que a gente precisa maquinar muito sobre isso, a gente precisa pensar muito sobre isso, que não é uma resposta simples, não é uma resposta direta, mas é uma resposta que você vai construindo ela com o tempo, com os seus pensamentos e principalmente com o autoconhecimento, não é, mãe? Sim, sim. E essa resposta, que como você disse bem, ela é construída na nossa vida, ela faz toda a diferença no nosso viver. Porque o dia que você descobre qual é o seu propósito de vida, a sua vida muda. Ela não muda exteriormente, mas ela muda tudo por dentro. E aí tudo aquilo que você faz, o seu trabalho, seja ele qual for, o seu trabalho, como você vive, como você se alimenta, como você se relaciona com os outros, como você se relaciona com você mesmo, tudo isso se transforma a partir de um bom propósito. É verdade. Não é isso? Com certeza, falou tudo. Bom, então o que nós desejamos é que todo mundo aqui do canal encontre o seu propósito de vida, porque realmente a Terra, ela vai ser o melhor planeta se as pessoas encontrarem o seu propósito de vida, porque nós acreditamos que o bem, que o amor, que a luz é aquilo que impera dentro do ser humano, não é verdade? Sim. Então, é o que nós desejamos, que você encontre o seu propósito. Pare em silêncio e pensa, qual é o propósito da minha vida? E comece, como a Clara falou pra gente, a pensar sobre isso, a refletir, a construir o seu propósito de vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês é nos seguir lá no Instagram. O meu @ é desfrutando.vida. E o meu, Sandra Fidêncio. Isso mesmo. Lá você vai ver um pouquinho do nosso dia a dia, no meu caso do quintal, dos cachorros, do meu cotidiano, né, mãe? Da nossa vida. Isso. E como a mãe disse, a gente espera que você encontre essa resposta, vá construindo aos poucos essa resposta, né? Qual é o seu propósito? E a gente deixa aí esse ponto de interrogação na sua cabeça. Ótimo! E assim você vai construindo. Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo para quem você quer iluminar com propósito. E vamos conversando? Até mais! Até mais! Um beijo! Um beijo!